Olá, essa gravação é para contar um pouquinho da palestra que nós realizamos no Integrity Forum, que aconteceu dia 28 de maio, e eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a jornada de transformação de governança, risco e compliance. Me apresentando, meu nome é Felipe Romano, trabalho com as soluções ACL, hoje a empresa ACL, né, de nome Galvanize, tem algum bom tempo, eu diria, e nessa linha de jornada de transformação de governança, risco e compliance, eu me coloco como frente atuante desse papel para que a gente possa contar essa história. E para contar essa história, eu gostaria de fazer um posicionamento inicial para vocês. Primeiro, né, partindo da perspectiva do que são os produtos ou a solução da empresa Galvanize, nós entendemos que existem alguns desafios de análise de dados, auditoria contínua, monitoramento contínuo, acesso a grandes volumes de informações transacionais, mas nós acreditamos que tudo isso podemos contextualizar como um instrumento de suporte, para que a gente possa ter excelência na gestão de auditoria, controles internos, compliance, todos eles tendo ou não embasamento, sendo orientados a risco. Né? Então, dessa forma que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os desafios. E falando em desafios, eu gostaria também de propor a vocês que vão olhar esse vídeo, que eu não me coloco no papel de fornecedor. Eu me coloco no lugar de vocês para que a gente possa desbravar essa história que vai seguir e ser contada em alguns slides aí. Então, a primeira das perspectivas que eu gostaria de colocar é a perspectiva do papel da auditoria e como nós podemos reagir a partir de um papel transformador e como podemos influenciar a nossa organização. E aí eu coloco para reflexão através de uma imagem, né? Por mais que nós possuímos nossos processos operantes, bem eficientes em termos de controles, talvez eles sejam colocados de uma maneira que esteja sendo operado de maneira efetiva na perspectiva do negócio, na perspectiva da primeira linha de defesa. Mas eu acredito que o papel da auditoria, ele passa a ver coisas que pessoas atuantes na primeira linha de defesa não acabam enxergando. Então, nós acabamos vendo o que muitos não acabam enxergando. E aí, fazendo essa analogia das imagens, das pedrinhas, né? Eu, como terceira linha de defesa, atuando como um papel muito forte de isenção, eu consigo aplicar uma perspectiva positiva ao processo. Consigo organizar a casa, mostrando coisas que podem ser, sim, benéficas para a operação. E aí eu coloco essa proposta aqui para vocês. Fiz um artigo aí um tempo atrás no LinkedIn, tratando sobre alguns perigos de uma auditoria baseada em documentos. Por que eu coloco esse tema, que foi um artigo desenvolvido, com um agente transformador da auditoria? Por vezes, para a gente colocar a transformação dentro de uma área, nós precisamos estar cientes que temos alguns desafios, que é um processo braçal de fazer uma gestão, de fazer uma análise de dados com base em um processo, um controle crítico. Isso toma muito o nosso tempo. Então, eu vou colocar aqui algumas ideias de como nós podemos melhorar alguns pontos-chave da nossa área para que a gente possa dar esse salto de transformação. Então, o primeiro ponto que eu coloco, que está dentro desse artigo, dentre os 7, é a seguinte reflexão, né? Que documentos não são bancos de dados. Então, quando eu faço a gestão da auditoria, marcas, revisões, comentários dentro de papéis de trabalho, vou colocar uma planilha do Excel para controlar meus planos de ação. Da planilha do Excel, eu vou para o meu Outlook para fazer a cobrança de prazos que estão a expirar ou expiraram, enfim. Você tem que ter uma rastreabilidade de tudo aquilo que você faz, e ele tem que convergir para o seu trabalho final. E quando eu preciso fazer essa interação, essa integração, eu acabo me conscientizando, embora eu já tenha essa ideia, mas eu acabo entendendo que realmente documentos eles não são bancos de dados, eu não consigo integrar. Quem é o integrador disso? Sou eu mesmo, como auditor, coordenador ou gestor. Então eu tenho essa dificuldade quando eu tenho que fazer essa junção de peças. E aí tem um outro ponto para reflexão, né, que é esse segundo.
que são as informações dentro de documentos e planilhas. Eu posso ter ali um processo muito bem mapeado no fluxograma, eu posso ter ali isso destrinchado por papéis de trabalho de atuação no ano, só que esse documento ele pode invariavelmente ser detalhado dentro de uma planilha do Excel a partir de, por exemplo, uma matriz, né, de riscos e controles, ou aquela informação de pontos de auditoria que eu documentei em um documento do Word e um plano de ação sendo controlado numa planilha de Excel. Então, tecnicamente, ou até mesmo numa perspectiva mais gerencial, essas informações espalhadas, elas não se integram, né? Então, embora a gente saiba como elas se relacionam, elas naturalmente não se convergem para esse relacionamento. E aí, rastrear, infelizmente, requer um esforço manual muito grande. Então, esses são alguns dos perigos de uma auditoria baseada em documentos. São detalhes tão simples, né? Porém onde, partindo do pressuposto que eu não tenho ferramental para cobrir esses desafios, eu fico operando, né? Então, eu tenho ali 80, aquela regra do 80-20, né? 80% de muito suor, transpiração, execução, e 20% para ter insights. Então, a ideia é proporcionalmente inverter, onde esses 80% do tempo sejam absorvidos por uma tecnologia, né, para que eu possa ter uma expansão de tempo utilizado, para que eu possa conduzir estrategicamente as minhas ações. Então, o que eu faço aqui com vocês? Dando uma breve pausa. Eu preciso refletir que, além da auditoria precisar, né, contar histórias, eu preciso, né, ou desculpa, né, vou refazer, eu uso muito tempo contando histórias de forma muito manual, ao passo que se eu inverter essa fórmula, eu passo a criar histórias, que estrategicamente eu vou ter esse tempo para poder mostrar o valor da área para a organização. Então essa é a ideia que eu acredito e muito, e felizmente eu tenho tido aí algumas oportunidades, nós também como empresas, né, representando a solução Galvanize, a antiga ACL, temos tido a oportunidade de mostrar isso no mercado. Então vamos colocar aqui algumas imagens para que a gente possa refletir essa realidade. Aqui eu fiz algumas rápidas gravações de uma plataforma de gestão de auditoria interagindo e se beneficiando com esse modelo integrador. Tenho trabalhos dentro do meu planejamento anual sendo esboçados, resgatando de uma biblioteca todo o escopo de uma auditoria, como está sendo aqui navegado, para que eu possa automaticamente vincular todos os esforços. E a partir desse meu plano de auditoria sendo executado, veja, resultados sendo integrados, análise de dados sendo baseadas, por exemplo, em uma auditoria contínua, resultados de exceção de processos automaticamente integrados e acompanhados no nível de gestão, que são esses painéis gráficos de acompanhamento, automaticamente vinculados à minha gestão de auditoria. Onde, por fim, esse próprio gráfico aqui, fazendo um drill down, mostra planos de ação sendo esboçados e eu chego até o responsável que deveria me dar o posicionamento. Eu fazendo o caminho contrário, tenho um plano de ação vinculado a um ponto de auditoria, altamente integrado à gestão de um processo que está com visibilidade dentro da área, né, e alinhado aos objetivos estratégicos da corporação. Essa é a proposta. Em 3 grandes animações, eu saí do macro nível, que é a gestão, e cheguei no micro nível, que é o detalhamento, por exemplo, de um plano de ação. Entre o macro e o micro, eu tenho ali o alicerce da análise de dados, substanciando, né, dando corpo, vazão a todo esse meu processo e desafio de gestão da auditoria sendo orientada por dados. E aqui eu finalizo a primeira das 3 partes, que é a minha perspectiva como auditoria, né, e como esses desafios podem ser alcançados. E eu trago para vocês a proposta de riscos, né? Eu coloco aqui até esse comentário feliz ou infeliz, né, de que mãe é quem cuida, querendo ou não, a visão de riscos, ela deveria ser a mesma. Mas se eu for novamente colocar o exemplo das 3 linhas de defesa, a primeira linha de defesa como entrega e responsabilidade da operação, ela entende
no seu dia a dia o que seria aquele risco. Diferente da segunda linha de defesa, ou eu, quando faço na terceira uma auditoria baseada em riscos, eu tenho a minha própria interpretação. Então, cada um vai trabalhar em suas ilhas, né? E o risco, na verdade, ele é o mesmo. Então, quando ele se materializar, ou infelizmente ele for se materializar, eu vou ter a real noção do que é aquele risco. Então, qual que é a proposta? De uma plataforma central, né, onde eu faço toda a gestão de riscos, de maneira que ela possa perpetuar toda a corporação e eu possa trazer a visibilidade dessas três perspectivas, a operação, a área de riscos e a auditoria, por exemplo, de maneira integrada. E aí eu tenho um outro artigo que eu acabei realizando e achei pertinente colocar nesse nosso storytelling, que são 8 características críticas, né, de uma gestão de riscos corporativas. E aí eu também coloco 3 insights aí para que nós possamos refletir. Primeiro, precisamos ter um repositório central de riscos, estratégicos, operacionais, que sejam acessíveis e passíveis de avaliação por todas as linhas de defesa, para que eu possa consolidar essas perspectivas tão singulares de uma mesma informação, que é esse risco em questão. E aí, colocamos também para reflexão que riscos e controles, eles podem ser orientados por dados. Quando eu trago a perspectiva de riscos num viés de controles internos, qual que é a necessidade, ou uma das necessidades e desafios que nós temos? Primeiro, segregado por macro, processo ou subprocesso, a minha matriz de riscos e controles, ela precisa estar de forma transparente e altamente integrada por um nível de dados. Se eu tenho ali uma avaliação de riscos, por exemplo, por vezes um risco, o seu impacto ele é financeiro. E aí, quando eu cito que minhas avaliações de riscos, elas podem ser integradas por indicadores de performance, sejam eles KPIs, KRIs, se eu tenho uma automação desse meu indicador, por exemplo, o impacto financeiro, se eu estou ou não pagando em duplicidade a determinados fornecedores e a visão de fornecedores tem a eles atrelados riscos estratégicos, por que não avaliar automaticamente esse impacto financeiro? E a minha escala, né, a minha avaliação de risco ser automaticamente atualizada no seu impacto alto, médio ou baixo, direcionado por um suporte de uma métrica financeira altamente impactando esse meu risco. Associado a eles controles, tendo seu peso e relevância, por que não testar ser aplicável, lógico, automaticamente esses testes de controle, já que eles são sistêmicos? Então, vou dando corpo, vou dando maturidade a esse meu processo. Pode parecer estranho, né? Problemas são problemas. Desde quando problemas eles são inteligentes? Problemas eles se tornam inteligentes e eu vou fazer um caminho aqui para reflexão. Se eu estou alinhado com meus objetivos estratégicos e entendo que a cada objetivo estratégico eu tenha muito bem mapeado quais são meus riscos, e muito bem trabalhados os meus riscos, eu tenha ações para mitigar esses riscos, eu tenho um alto nível de integração com áreas de negócio. Quando eu levanto um risco e eu o identifico, eu levanto essas não conformidades, por exemplo, eu entro com uma mecânica de follow-up automatizado, onde eu amarro os responsáveis pela correção ou ação mitigatória desse risco. E aí sim, se eu fizer um caminho reverso, estou me integrando com responsáveis para corrigir um problema e ele está altamente endereçado à área de negócio responsável, que está me posicionando sobre quais ações mitigatórias estão resolvendo riscos alinhados a objetivos estratégicos. Eu sim passo a ter problemas inteligentes, por que não? Eles estão mapeados, controlados e monitorados. Então, a perspectiva e a proposta que eu coloco aqui para vocês é a seguinte: a minha gestão de riscos, ela precisa estar altamente alinhada com os objetivos estratégicos da minha corporação. Como eu fiz também como exercício na perspectiva de auditoria, na perspectiva de riscos e controles, eu também trago isso a vocês. A interface é a mesma, a gestão de trabalhos é a mesma, porém a perspectiva é distinta. Veja, matrizes de riscos
sendo classificadas, por exemplo, por subprocessos, para que eu possa destrinchar na mesma plataforma um viés de riscos e controles. Ou seja, aqui eu estou trazendo esboços e reflexões de que a plataforma ela é a mesma, porém com personagens diferentes. Lá atrás eu mostrei a auditoria, aqui eu trago a perspectiva de controles internos e como esses riscos e controles podem ser trabalhados. Veja, os riscos, controles associados a um risco, o seu peso e relevância para que eu possa ter score de risco inerente e residual após trabalhos sendo orientados automaticamente por dados. Não é uma obrigação, mas é uma opção extremamente madura de mercado para que eu possa testar controles automaticamente e envolver os responsáveis, caso não seja sistêmico, para que eles coloquem esses insumos que são as evidências de testes de controles. E aí eu finalizo aqui com vocês que, conforme esses inputs são sendo feitos, né, você tem essa perspectiva de risco, aí você vai subindo níveis, né, por subprocesso, por processo, macroprocesso, são panoramas de score de risco que eu tenho, e a todo momento eu posso ter um relatório final desse trabalho, para que eu possa, por exemplo, fazer um download. Eu percebo, posso estar errado, mas a gente sempre vai concentrar nosso esforço quando não temos uma plataforma para ficar nos preocupando em alimentar uma matriz, uma planilha do Excel, para ficar caçando essas informações na rede e compor um relatório final. A proposta quando você tem uma plataforma é que você não fique mais pensando nisso. Você vai fazendo os inputs de informações e automaticamente você tira, exporta, gera uma planilha, gera um relatório final, enfim, você vai se concentrar em alimentar de forma substancial e estratégica o seu trabalho. Não perder tempo em criar um relatório, algo que uma plataforma no background vai suportar a operação da área. Então, quando eu me coloco nessa perspectiva de riscos e controles, eu trago essas reflexões aqui para vocês, que podem ser extremamente benéficas. E aí, por fim, dentro dessa tríade, né, eu não poderia deixar de citar para vocês a perspectiva de compliance, né? A perspectiva regulatória de compliance no mercado brasileiro ela é muito intensa, ainda mais quando a gente traz perspectivas tributárias e fiscais, por exemplo. A gente tem, em média, aí no mercado brasileiro, isso já deve estar a maior, de 125 mudanças regulatórias por dia. Então, como é que eu preciso, ou como é que eu deveria, ou como eu consigo ficar de olho em tudo isso, né? Eu preciso, sim, ter uma plataforma que vai me alicerçar nos meus processos para que eu possa estar seguro e inferir se eu estou em compliance ou não, com normativas internas e externas. Então, eu preciso estar bem alicerçado. E aí, vamos colocar aqui reflexões, né? Frameworks e templates, padrões de mercado, né? Se eu preciso estar aí em compliance, vamos colocar, né, a perspectiva de frameworks, COBIT, COSO, os mais tradicionais, se eu preciso ter normativas bem particulares de mercado, se eu sou, por exemplo, uma empresa importadora, exportadora de produtos, eu preciso estar em compliance ou em conformidade com a normativa OEA. Se eu estou falando de uma empresa de capital aberto, que eu preciso estar em compliance com SOX, ou até mesmo perspectivas de compliance internas precisam ser gerenciadas. Então, eu preciso me preocupar em operar a normativa e não criar trabalhos operacionais, braçais, manuais, para que eu possa fazer isso acontecer. Ainda mais com as preocupações latentes aí de mercados sobre proteção de dados, a lei europeia, a GDPR, ou a lei geral de proteção de dados brasileira, enfim, você pode absorver, né, aprendizados de um com o outro, mas você precisa estar muito bem alicerçado para que você possa se posicionar, ou para que você possa, inclusive, cobrar para saber se itens de controle, por exemplo, minha preocupação com dados pessoais, né? Qualquer pessoa ou qualquer dado que alcance uma pessoa, eu preciso me preocupar em como isso está sendo tratado internamente para estar em compliance com essas duas normativas, por exemplo. Então, eu preciso fazer isso acontecer rápido, mesmo porque os prazos são curtos. E eu preciso dar respostas muito contundentes.
E aí que chega um momento que eu preciso combinar, criar modelos. Isso é o verdadeiro valor de uma plataforma de governança, risco e compliance. E aí uma perspectiva de compliance sendo embasada por riscos, por que não? E eu tenho esse alto fator de integração. E aí eu coloco aqui uns pinpoints para a gente refletir, né? Na perspectiva de COBIT, COSO, a OEA, que eu acabei citando, SOX, né, um FCPA, uma GDPR, né, uma Lei Geral de Proteção de Dados. Estou jogando todos esses insights porque são preocupações, por vezes, dependendo do meu escopo de atuação, eu trabalho com mais de uma em questão. Então, eu preciso ter uma única plataforma para resolver e responder todos esses pontos. Então, essa é a grande vantagem da integração da plataforma, dando essa possibilidade de alta e rápida resposta. E aí eu coloquei aqui que teria, né, uma palestra à tarde. Isso daqui foi um insight anunciando um tema em particular no evento que aconteceu em 28 de maio. Né? E como eu fiz para os outros dois papéis, eu coloco aqui para refletir como isso daí pode ser operado na prática. Programas de compliance com prazos, né, responsáveis envolvidos, para que eu possa saber a evolução de cada um desses trabalhos. Os nossos compliance maps ou mapas de conformidade trazem à tona, né, os templates para que eu possa dizer para cada requisito de compliance, que é o que está mostrando em tela, aquilo que eu estou coberto ou não. Primeiro, se dentro desse standard de mercado ele se aplica, primeiro ponto. E segundo, se eu estou coberto. Se eu estou coberto, com que tipo de cobertura eu tenho? Quem são os responsáveis? Que nível ou que profundidade de monitoramento eu estou exercendo sobre aquela normativa? Que é o que vai mostrar aqui agora. É aplicável, está coberto e quais são os controles? Quais estão aprovados? Quais, infelizmente, detectaram falhas? Se houveram falhas, quem está monitorando a falha? Quais são os prazos de correção? Ou seja, essa é a perspectiva de compliance dentro da mesma plataforma que eu venho mostrando alguns slides anteriores. Então, aqui eu trago à tona para vocês a reflexão do compliance. Quando eu trago essa tríade aí para que a gente possa refletir, eu não poderia deixar de citar quais seriam os benefícios de conduzir essa gestão, né, de auditoria, risco e compliance, sendo alicerçada por dados. E aí eu compartilho com vocês um estudo que eu acabei realizando para que a gente possa trazer esses benefícios. Quando eu falo de análise de dados, eu entendo como premissa de sucesso que esse sucesso está atrelado à automação. Eu posso ter uma ferramenta capaz de acessar volumes expressivos de dados, eu posso acessar praticamente quaisquer tipos de informações na fonte, em arquivos, na internet, que é a habilidade hoje que o Aceli Robotics me traz. Entretanto, esse salto transformador, esse salto de qualidade, ele vai acontecer de forma expressiva quando eu automatizar. Quando eu falo automatização, pode ser relatório de exceção, pode ser indicador, pode ser a perspectiva de KPIs, né? Independente disso, eu vou sintetizar, transformando todas essas frentes automatizadas em um indicador. Então, quando eu crio um indicador automatizado, eu estou tendo ganho. E aí eu coloco a primeira fonte para reflexão. Quando eu tenho um indicador e que eu preciso, como área, me posicionar, seja para a própria área, ou para uma diretoria, ou para um conselho, pouco importa, partindo da premissa onde eu preciso entregar esse indicador mensalmente no decorrer do ano, eu acabei realizando um estudo que é o seguinte: uma pessoa, para entregar mensalmente esse indicador, ele vai precisar tirar do tempo dele, dentro da empresa, 60 dias, para coletar informação, para manualmente cruzar esses dados e apresentar e, eventualmente, fazer alguns ajustes. Tire 60 dias desse profissional no ano para entregar esse indicador. Quando eu faço essa conversão de hora homem para hora máquina, onde eu vou pegar esse esforço manual e automatizar, essa mesma pessoa, assumindo que ela recebeu o conhecimento,
vai ter esse suporte para automatizar, essa pessoa ela vai precisar de 10 dias no seu ano para que eu possa automatizar e eventualmente fazer alguns ajustes e correções. Então, você diminui aí em 1/6 o tempo da pessoa para dar a entrega desse indicador. Aí, falando de capilaridade, cobertura, embora, né, não deixando esquecer de trazer isso na pauta da conversa, que é o quê? Essa pessoa, além de entregar esses indicadores, ela tem outras atividades. Então, baseado nesse pressuposto, entendo que a pessoa, ela, no máximo, com qualidade, durante o ano, ela pode entregar até quase 5 indicadores de forma mensal. E essa cobertura aí, quase que exponencial, eu trago uma perspectiva de que esse mesmo profissional, ou seja, eu não estou abrindo mão dele, né? Não há um corte, talvez também em contrapartida não há necessidade nessa perspectiva de automação de trazer novas pessoas. Então essa mesma pessoa pode te dar a possibilidade de entregar até quase 26 indicadores automatizados, ou seja, você está fazendo literalmente menos com mais. Essa mesma pessoa te entregando muito mais resultado e de maneira muito mais eficiente, mais precisa, ou seja, esse é o ganho que nós temos com a automação. E veja, toda essa automação alicerçando todas aquelas 3 perspectivas que eu trouxe à tona aqui para vocês. A eficiência na jornada do trabalho, para concluir, é a perspectiva de que trabalho manual, às vezes, requer refazer etapas, porque, querendo ou não, você é suscetível a erro. Trabalhos manuais em conciliação, às vezes, você precisa de uma janela, um ciclo ser finalizado do processamento da informação, e a pessoa tem uma pequena janela para trabalhar com aqueles dados. Isso incorre inerentemente a, infelizmente, ter aí uma jornada excessiva de trabalho, horas extras e etc. Baseado nesse racional, onde eu possa ter automaticamente conciliações parciais, um alto nível de processamento automatizado, você tem um potencial por indicador, se assim se aplicar, em reduzir ou melhorar em 35% essa jornada de trabalho do profissional. Essa é a perspectiva que eu trago de como dados, de maneira inteligente, podem ser efetivos na gestão de governança, risco e compliance. Alguns insights sendo colocados aqui em tela, ao qual você mostra o mecanismo processando milhões de registros rapidamente, onde eu posso ter o meu conceito de robôs, onde dentro de cada robô eu posso encapsular esses processos automatizados, definir periodicidade para que ele possa ser executado, a equipe possa gerenciar, criar versões de atualizações. Por exemplo, aqui, ó, estamos na V18, né? Ocorreram 18 atualizações da regra de negócio, por exemplo, desse teste automatizado. Essa centralização trabalha com uma grande dor que a gente está vivendo atualmente, que é o turnover, rotatividade de profissionais. Por vezes eu posso até automatizar um processo. Se isso ficar preso na mão de um profissional, infelizmente você não está retendo o conteúdo. Saiu o profissional, se perde a inteligência. Então, dentro desse conceito de automação, alicerçado pelo conceito de robôs, que a solução ACL Robotics possui, você centraliza essa inteligência. Se porventura um profissional sair para o mercado, ou esse profissional sair para uma outra área, essa inteligência ela fica retida na operação daquilo que você tanto precisa gerar de resultados. É aqui que você também traz ganhos. E a partir do momento que eu tenho automação, eu posso condensar, trazer uma visão mais estratégica, gerencial e acompanhar no nível de storyboards ou dashboards, aquilo tudo que você está produzindo no micro detalhe. Você vai sintetizando para que pessoas no nível gerencial, de coordenação, possam receber de forma traduzida aquilo que expressivamente é processado no nível de análise de dados. Tudo isso daqui sendo colaborado, enviando aos responsáveis, cobrando respostas. A cobrança de resposta, por vezes, não se dá somente no plano de ação. É que às vezes a gente acaba não vislumbrando por ter uma ineficiência técnica. Mas nessa perspectiva de análise de dados,
esse conjunto de processos sendo monitorado de maneira automática, me dá a possibilidade de, no nível de análise de dados, cobrar, interagir através de questionários para colher respostas e eu ter, sim, novas informações gerenciais e de acompanhamento. Estamos chegando ao fim, né? E eu quero passar essa mensagem final do que eu acredito ser uma plataforma integrada de governança, risco e compliance. Trouxe as dores do que eu entendo que temos nesse meandro de auditoria e como ela pode exercer um papel transformador. Temos esse viés de riscos e controles muito forte e como podemos centralizar essa visão e ter ganhos em cima disso, assim como podemos suprir a alta, né, característica de mudanças que nós temos nessa perspectiva regulatória. Todas essas perspectivas, né, são tão próximas, mas que na prática são tão distantes, eu coloco aqui como reflexão que ela pode estar, ela, né, no singular, porque todas elas estando numa única plataforma de governança, risco e compliance. E o que é mais importante, todas essas perspectivas sendo alicerçadas por um monitoramento contínuo de dados, ou seja, um viés de automação alicerçando e dando insights para essas perspectivas. Isso é o que eu acredito do verdadeiro GRC, né? Onde eu possa, independente da minha visão, né, da perspectiva que eu estou propondo, eu consiga traduzir com aquilo que eu gostaria de ver. Não preciso sair em várias ilhas, em vários sistemas, eu estou numa única solução que está dando vazão à visão de governança, risco e compliance da corporação. É isso que eu acredito, é isso que nós entregamos ao mercado. Então, eu me coloquei no papel de vocês para que eu pudesse, enfim, mostrar para vocês uma visão mais de negócio e menos comercial. Tá certo, gente? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado àqueles que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo.